Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Giovana e hoje nós iremos aprender sobre a Guerra Fria, que foi o enfrentamento político-ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós vimos na aula passada que a Guerra Fria foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, conflito entre países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, contra países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e, posteriormente, União Soviética, ficou conhecida como um dos eventos mais devastadores e sangrentos da história. Estima-se que milhões de pessoas tenham morrido, sendo a maior parte destas inocentes. Seu fim foi marcado com a rendição japonesa, resultada do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu trouxe aqui a imagem do lado da vista aérea do estrago que foi o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. E eu quero que vocês se atenham à informação que eu acabei de dar para vocês, que a Segunda Guerra Mundial foi o conflito entre países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, contra os países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Segurem essa informação. Estados Unidos e União Soviética lutavam lado a lado na Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria, ela aconteceu entre 1947 e 1991. Ela tinha um lema de guerra improvável, paz impossível. Por que guerra improvável? Porque, como eu disse na aula passada, havia o temor da Terceira Guerra Mundial, né? Até por isso que foi feito a ONU, para que não houvesse. Porque a força destrutiva das potências era muito grande. Poderia ter um bombardeio nuclear na Terra e extinguir a vida aqui, tanto de animais quanto de seres humanos. Então, eles faziam de tudo para que não houvesse essa guerra. Então, essa guerra ela ficou no campo cultural, no campo econômico, no campo social, no campo da ciência, enfim. E há vários debates sobre o início dessa guerra, né? E alguns historiadores entram em consenso que ela começa a partir da doutrina Truman. Professora, o que é essa doutrina Truman? Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era o papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. Lembram que eu falei para vocês segurarem a informação de que os Estados Unidos e a União Soviética lutavam lado a lado na Segunda Guerra Mundial? Pois bem, agora com o fim, ainda havia uma certa disputa para saber quem de fato venceu. E essa disputa ficou entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, só para recapitular, era uma potência socialista e os Estados Unidos eram uma potência capitalista. Então, os Estados Unidos planta a ideia no mundo que é preciso haver um combate à influência soviética, que tinham que segurar que o socialismo não funcionava, que não era bom para o mundo. Então, a partir daí, começa a polarização do mundo, que é o socialismo versus capitalismo. Essa polarização nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o conflito de interesse entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo. E uma disputa ocorreu em diversos níveis, como na economia, na diplomacia e na tecnologia. Como eu estava dizendo, de um lado ficou os Estados Unidos, que era uma potência capitalista, e do outro lado estava a União Soviética, que era o lado socialista desta Guerra Fria. Aí, um dos marcos da Guerra Fria foi justamente a construção do Muro de Berlim em 1961. O que acontece? No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em zonas de influência e depois ficou resumidamente dividida entre a zona capitalista e a zona socialista. E Berlim era a capital da Alemanha. Então foi muito simbólico a construção do Muro de Berlim, porque de um lado ficam concentrados somente os capitalistas e de outro somente os socialistas. E ninguém podia ultrapassar esse muro. E então foi um marco assim muito importante, né, nessa Guerra Fria. E como eu estava dizendo para vocês, o mundo ficou polarizado, de um lado os capitalistas e de outros os socialistas. E para poder obter apoio, né, com que os países ficassem de cada lado, cada país, cada potência criou algumas coisas. Por exemplo,
os Estados Unidos ele vai criar a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que visava garantir apoio militar. Que, por exemplo, se tivesse alguma guerra, alguma outra guerra, aqueles que se aliaram aos Estados Unidos tinham a certeza que na OTAN eles iam ter apoio militar, então eles não estariam sozinhos. Então era uma forma de trazer aliados para perto deles. E outra coisa que os Estados Unidos criou foi o Plano Marshall, que visava o apoio financeiro para aqueles países que estavam sofrendo ainda as consequências da Segunda Guerra. Então, assim, os Estados Unidos, ele meio que emprestava dinheiro para que os países pudessem se recuperar. Já no lado socialista, a União Soviética, ela vai criar o Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo intuito da OTAN. Ou seja, eles ofereciam apoio militar para os países aliados, para que, assim, eles obtessem mais aliados ao seu lado, mais pessoas com eles. E também nós tivemos a Comecon, que também é muito parecido com o Plano Marshall lá dos Estados Unidos, que ele objetivava a integração econômica dos países do leste europeu que seguiam a ideologia socialista. Nesse sentido, eles também ofereciam apoio econômico para que aqueles países do leste europeu que estavam aliados ao socialismo tivessem um dinheiro para poder se reconstruir e se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu estava dizendo, o conflito não foi direto. Tivemos conflitos indiretos nessa Guerra Fria. Só foram conflitos indiretos. E é importante a gente salientar sobre a Guerra da Coreia, que aconteceu entre os anos de 1951 e 1953. O que acontece? A Coreia do Norte, hoje em dia, a Coreia em si, hoje em dia ela é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte é a Coreia com governos socialistas e a Coreia do Sul são as capitalistas. E ela foi bastante palco porque, assim, na Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana, estava sendo invadida, né, estava sendo colonizada por japoneses. E como os países aliados estavam lutando contra os países do eixo, que eram Japão, Alemanha e Itália, a Península da Coreia se juntou com os países aliados para que eles pudessem lutar contra o Japão, né, tirar os invasores. Finda que eles conseguem sim tirar os invasores, só que a partir daí há a divisão da Coreia, da Península Coreana, entre os países socialistas e capitalistas. Então a gente vê o conflito, a marca da Guerra Fria nessa questão da Guerra da Coreia. Outro ponto importante a gente salientar é a Guerra do Vietnã, que esse conflito ocorreu entre 1959 e 1945 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos. Bem como na Coreia, o Vietnã também tinha a divisão do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, onde haviam sim, os polos socialistas e capitalistas. Então a gente vê a União Soviética e os Estados Unidos guerreando entre si, só que não, de maneira indireta, de um modo de interferir nas lutas dos demais lugares, né? Aí na Guerra Fria, nós tivemos a corrida armamentista, que foi um investimento pesado na indústria bélica para se mostrarem quem era a potência mais poderosa. Nós tivemos desfiles de armas, nós tivemos desfiles de mísseis para que eles mostrassem suas grandezas. Isso foi uma marca da Guerra Fria. Nós também tivemos a corrida espacial, onde as duas potências disputavam quem conseguiriam atingir o espaço como forma de demonstração de grandeza. Então, a Rússia, né, que é a União Soviética, ela começa na frente, que ela manda a cadelinha Laika como o primeiro ser vivo no espaço. Essa cadelinha ela vai morrer nesse experimento. Só que a Rússia ela já começa na frente. Nós também tivemos Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a ir ao espaço a bordo da nave Vostok, que era uma nave socialista, né, da União Soviética, como vocês podem ver na imagem ao lado. Esse é o Yuri. Então a União Soviética ela vai começar vencendo esse conflito basicamente espacial. Só que aí os Estados Unidos não querem ficar atrás, o que ele faz? Ele manda Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Então basicamente os Estados Unidos saem vencedor da corrida espacial. E o fim da Guerra Fria,
ele ficou marcado com... não foi imediatamente com a queda do Muro de Berlim, mas foi uma coisa muito importante a queda desse muro, porque esse muro, ele simbolizava, como eu disse no início da aula, a questão da divisão dos polos do mundo, né? Então, também tivemos a dissolução da União Soviética em 1991, porque a União Soviética estava afogada em dívidas e, por conta disso, ela começou a decair, começou a dar abertura para iniciativas privadas. Enfim, findou que houve essa dissolução da União Soviética em 1991, que marca, por fim, a Guerra Fria, onde os Estados Unidos saem vencedor da Guerra Fria. E agora vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Eu trouxe a questão aqui para vocês. Por que o período histórico chamado Guerra Fria ganhou esse nome? Alternativa A. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética se deu apenas no campo cultural, comercial, político e não bélico? Não, gente, a gente viu que teve a corrida armamentista. Essa corrida ficou marcada pelas disputas no campo bélico. Alternativa B. As disputas do mundo bipolar passavam por fortalecer internamente o modelo político sem importar com a opinião do exterior? Jamais, não fortaleceu nada. Alternativa C. O arsenal de ambas as potências não era suficiente para garantir a destruição do adversário? A gente viu que tinha a questão da bomba atômica, né, galera? Então, tinha sim um poder suficiente para garantir a destruição do adversário. Alternativa D, houve enfrentamento de fogo direto, não houve enfrentamento de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, apenas em zonas onde os dois disputavam sua influência. Então a gente vai ver que a alternativa certa é a alternativa B, porque como nós vimos na aula, não houve nenhum conflito indireto, houve sim conflito indireto, e não houve conflito direto entre essas potências, somente onde eles disputavam a influência. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido todo o contexto da Guerra Fria. E para mais aulas, enfim, acesse a plataforma Eduque.